Primeira coisa que eu queria aqui, talvez para os mais novos, né? Os mais antigos sabem muito bem, em 1975 o país chega à independência, digamos assim, com uma manipulação de tempo, né? Porque se disse às 0 horas de hoje, de 1975, 25 de junho de 1975, já tinha passado 10-0, na verdade já era dia 26. Quando nós alcançamos a independência, todos nós estávamos, digamos, empenhados, esse fulgor que toda a gente tinha pela autodeterminação, pela liberdade, depois de 500 anos de opressão. É lógico que essa independência depois, ela teve uma particularidade que os acordos de Lusaka, que já preconizavam lá eleições livres, justas e gerais, preconizavam o respeito pelas liberdades individuais e coletivas. Quando nós, depois deste magnífico discurso, no Estado, já ainda não era Estado da Machava, ainda era o Estado de Salazar, na altura que o discurso foi feito. Então, o partido que governou o país desde o início pegou naquele acordo de Lusaka, rasgou assim, de cima para baixo e da esquerda para a direita, e introduziu o monopartidarismo e depois, em 77, definiu-se como ideologia política comunista. E também vieram outras coisas com isso, não é? Depois, estou a falar disto porque estou a falar dos processos da exclusão política, o processo da exclusão social tem história, não começa de hoje. Portanto, há um ADN que começa exatamente em 75 para a gente reavivar a memória. Logicamente que as pessoas que tinham pensamento diferente e começaram a aparecer políticos proeminentes na altura, que foram sujeitos aos campos de reeducação, começam os fuzilamentos. E eu gostava também, não sei se a produção está atenta ou não, mostrar a foto de uma mulher macua, uma linda mulher, não é? E eu fico admirado como é que já por volta dos anos 70 havia alguém tão bonita e tão bem tchunada como essa senhora que chama-se Joana Simeão, e que ela realmente dizia coisas incríveis. Ela era de uma estatura intelectual impressionante, que ela dizia que ela acreditava que logo após a proclamação da independência, Moçambique havia de enveredar por eleições gerais, livres e democráticas, multipartidárias. Então, esse foi o grande pecado dela. Esse foi o grande crime que ela cometeu e foi executada. Portanto, começam as execuções, para não falar do Urias Simango, Padre Guenjer e tantos outros que vocês todos já conhecem. Mas só para entender como é que este percurso, como é que este ADN da exclusão sempre marcou o nosso país. Quer dizer, a questão fundamental em que este partido começa a governar Moçambique como partido único, nas palavras, digamos assim, impressionantes de um antigo combatente, e que veio na página do jornal Savana, logo na capa principal, que dizia que para Frelimo era uma norma fuzilar, quer dizer, não era normal, era uma norma. Quando é uma norma, significa que é algo instituído, aprovado, é algo que se tornou institucional, digamos assim. Era norma, fuzilar, matar, e a morte do diferente, a exclusão do diferente, a exclusão de quem pensa diferente. Tem história, tem 50 anos até hoje. E depois nós viemos para uma nova fase, quando entramos na guerra civil, depois de 1 milhão de mortos, quase 4 milhões de deslocados. Então nós entramos para a fase, digamos, da chamada Segunda República, ou da República Constitucional. Mas quando vemos para a tal República Constitucional, que é abrimos-nos para o mercado internacional, abrimos para o chamado mercado livre, ou para a economia de mercado, também veio este mesmo partido, se converte, portanto, de um partido comunista, e que baseava-se na norma de fuzilar, ele passa e se converte naquilo que hoje sabemos que o país está se tornando. Começam os primórdios de converter Moçambique num narco-estado. E a pessoa que de fato abre os olhos de todos os moçambicanos sobre os indícios de estar-se a converter o país num narco-estado, este senhor que está aqui, Carlos Cardoso, há 25 anos,
ele escreveu um artigo muito interessante que falava do grande comércio da droga, em que a costa moçambicana já estava sendo descrita na literatura internacional como the heroin coast, isto é, a costa da heroína. E o pecado daquele senhor que eu vos mostrei também foi esse. Foi o pecado de falar da verdade, de despoletar e mostrar a verdade às pessoas, e o Carlos Cardoso foi assassinado. É nesta mesma altura também que começa a formação dos grandes chamados empresários de sucesso moçambicanos. Começa, digamos, esta chamada burguesia nacional, que curiosamente uma coisa que inicia nessa altura, já o primogênito do presidente na altura, Joaquim Chissano, também esteve envolvido não só com indícios de envolvimento no assassinato do Carlos Cardoso, mas também de toda a falência, bancarrota, roubo que se fez, sobretudo no sistema financeiro, nos bancos. E esta é uma marca interessante do nosso país, é que todos os presidentes, o Chissano, a única exceção é Samora Machel, Chissano, Ebusa e até se calhar o presidente Inhosse, os filhos todos estão de uma forma ou de outra ligados ou interligados com o grande capital. Portanto, sempre ligados a serem empresários de muito sucesso, sem nunca terem tido história familiar nenhuma de gerir uma única barraca. Então, uma coisa engraçada é que todos estes filhos dos dirigentes dos últimos 3 consulados estão sempre ligados ou indícios de droga ou indícios de crime. Então, é isto que também marca um bocadinho o nosso país.